Olá, então vamos iniciar mais uma aula, né? Então seguindo aí, dando sequência aí, ainda é no conjunto dos números inteiros, né? Que são aqueles números positivos e negativos. A gente viu isso na aula anterior, né? Vimos como é composto esse conjunto. Então, prosseguindo aqui, né? Em nossa sequência aí do conjunto dos inteiros, nosso conteúdo de hoje, vamos falar aí dos números opostos ou simétricos, que é a mesma coisa, e também vamos falar aí de módulo ou valor absoluto de um número inteiro. Então, ambos esses conteúdos, né, esses conceitos são bastante parecidos, mas há uma pequena diferença que a gente vai ver qual é essa diferença. Então, vamos aprender o que são esses tipos de números, né, opostos, né, ou simétricos, módulo ou valor absoluto. Então vamos fazer essas comparações sempre utilizando aí a reta numérica para facilitar o nosso entendimento. Então, primeiramente, o que são os números opostos ou simétricos. Então, veja a representação geométrica dos números inteiros na reta numérica. Então, a gente tem aqui a reta numérica, temos aqui o primeiro valor, 0. Então, na frente do zero, à nossa direita, a gente tem todos os valores aqui positivos na sequência, né, que é o mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, né, e segue aqui a sequência. À nossa esquerda temos todos os valores negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e segue a sequência. Então, para entender o que é o oposto, por exemplo, aqui, se eu pego o oposto ou simétrico do valor 4, positivo mais 4, então mais 4 é o oposto ou simétrico de menos 4. Né? Então 4 positivo, se eu procuro qual é o oposto ou simétrico, né? Vamos pensar que é algo contrário. Né? Então a gente pensa aí, relembra aí das operações inversas. Então sinal inverso, sinal trocado. Então, mais 4, quando o valor está positivo, seu simétrico, né, o seu oposto é esse mesmo valor com o sinal negativo. Então, se eu quero saber o oposto de um valor, né, se ele está negativo, vamos dizer que eu quero saber o oposto de menos 10. Então, o valor 10 está negativo. Então, o oposto é esse mesmo 10 com sinal positivo. Então, diz o seguinte: os dois números estão à mesma distância do zero, que é a origem. Então, se a gente for fazer a comparação aqui na reta numérica, o ponto de referência, vamos dizer assim, né, é o valor zero. Então, se eu quero saber o valor, o oposto do valor mais 4, por exemplo, o 4 aqui positivo, que é o que fala aqui no exemplo, então é só observar. Esse 4 está à direita do zero. Essa quantas unidades para o zero? Se a gente for contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, até o valor zero. Então, se ele está à direita, então o oposto é o valor que está à esquerda, também 4 unidades, né, de distância até o valor zero. Então, se a gente pegar o zero aqui e for andar 4 unidades, 1, 2, 3, 4, paramos no menos 4. Né? Então, o oposto simplesmente é o que? O mesmo valor, a mesma distância que ele está, né, do zero, só que em lado oposto. Se eu quero saber o menos 3 aqui, ó, qual é o seu oposto, ele está a 3 unidades aqui de distância até o zero. Então, se eu pegar para a esquerda, já que ele está à esquerda, se eu for analisar agora para a direita, nesse caso, o valor que está 3 unidades à direita do zero é o valor 3 positivo. Então, por isso que eu falo, para resumir, né, o que é oposto, né, simplesmente o valor com sinal trocado. Sempre vai seguir essa sequência. Se eu tenho mais 100, então o oposto é menos 100. Se eu tenho mais 1000, é menos 1000. Se eu tenho menos 900, é mais 900. Bem simples de se entender. Então agora vamos ver o que é o módulo de um número inteiro, né? É bastante parecido, mas há uma diferença.
Então, chama-se módulo ou valor absoluto de um número inteiro. É a distância entre esse número, né, e o zero na reta numérica. Indica-se módulo com o símbolo 2 barras. Então, para indicar o módulo, a gente utiliza essas 2 barras, né, para indicar que eu quero saber o módulo. Então, toda vez que eu faço a utilização aí de 2 barras, eu estou me referindo ao módulo desse valor. Então, um valor que está dentro dessas 2 barras, eu estou me pedindo, na verdade, o módulo desse valor. Então, aqui na regrinha diz o seguinte, que o módulo é a distância que ele está até o ponto zero, né? Enquanto o oposto, né, é a distância que o valor está até o ponto zero, né? Eu quero saber o outro lado, né, o outro lado oposto. Se esse valor está à direita, eu quero saber o valor que está à direita, a mesma distância. No caso aqui do módulo, não precisa eu analisar o outro lado, e sim, simplesmente a distância que esse valor está até o ponto zero, né? Seja ele da direita ou da esquerda. Então, exemplo aqui, o módulo de menos 9 é igual a 9. Se a gente for analisar lá, né, o menos 9 está 9 unidades até o zero. Se eu for pegar o 13 positivo, também o módulo do 13 é 13, porque o 13 positivo ele está 13 unidades até o ponto zero. Então a gente pode fazer também, né, 2 menos 10. Eu quero saber o valor dessa operação de 2 menos 10. Se a gente for realizar essa operação aqui, ó, 2 menos 10 daria menos 8. Então o valor menos 8 ele vai estar quantas unidades até o ponto zero? Então esse menos 8 está à esquerda, 8 unidades até o valor zero. Então por isso que o módulo de menos 8 é o próprio 8. Então o módulo, por exemplo, aqui de menos 3 de mais 3 é 3. Então mais 3 e menos 3 estão à distância de 3 unidades até o zero. Então, por exemplo, se eu quero saber o módulo aqui de menos 4, simplesmente, né, eu vou contar quantas unidades ele está até o zero. Só eu contar 1, 2, 3, 4. Simplesmente eu só preciso disso. Se eu quero saber o módulo aqui do 4 positivo, então quantas unidades ele está até o zero? 1, 2, 3, 4. Então, para resumir também, quando eu quero saber o módulo, a gente sabe que o valor quando está entre barra, 2 barras, está pedindo o módulo. Por exemplo, o módulo de menos 10 é 10. Então, para resumir, o módulo de um valor, seja ele positivo ou negativo, é esse valor positivo. Se eu quero saber o módulo de menos 10, não importa se está positivo ou negativo. Então, o valor é sempre o valor aqui, ó, sem o sinal. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Módulo e oposto, né, de valores inteiro. Então, são conceitos bastante parecidos, mas há essa pequena diferença, né? Então, essa foi a nossa aula. Até a próxima.